Estamos a caminhar, não. Estamos diante de uma terceira guerra mundial. Né? Porque quando as maiores potências envolvem-se, que nós estamos a ver, né? Estamos diante sim da terceira guerra mundial. A Rússia não está fisicamente ou diretamente a apoiar o Irão, mas nas sombras, não é? Vai fornecendo orientações, tecnologias e outras situações mais. Dizer que o que está por detrás dessa guerra é senão o petróleo americano, aliás, o petróleo iraniano, não é? Que sempre esteve praticamente na boca e nos olhos do Ocidente, não é? Se fizermos uma retrospectiva, não é? Praticamente os acordos entre acordos e cooperações do Irão, na altura ainda Império Persa, não é? Começa em 1901, não é? Quando descobriu-se que há uma reserva, não é? De petróleo muito grande no Irão, na altura antigo Reino Persa, com Pérsia. William Darcy, fizeram acordos com então o rei, na altura, que é o Shah, não é? Chama-se Shah, que em português praticamente é rei. Fizeram grandes acordos, daí nasceu a Persian Oil and Gas, que depois foi transformar-se em BP, que nós conhecemos hoje, não é? E daí adiante as coisas foram andando. Praticamente sempre foi uma monarquia, não é? O Irão. E até nos anos de 1960 e 70, não é? Por conta de vários grupos também, não é? Tribos e não só, das quais a Ayatollah também estavam, os Ayatollahs, não é? Houve várias rebeliões, na qual quem estava a governar era o rei como é que é? O Shahraspaleva, alguma O coisa chá, assim, esses era o nomes às chá. vezes complicados. Shah. Obrigado. E depois, na altura, não havia-se na necessidade. O Irão, com as reservas de petróleo que tinha, o povo estava numa miséria extrema. Não é que vem o nacionalista Mohamed Mekzedek, na altura, e é eleito o primeiro-ministro. Não é que decide, ou vai decidir nacionalizar, não é, as empresas todas iranianas, americanas e não só, todas estavam estrangeiras a explorar, nacionalizou as empresas e não é, a política dele era dar uma vida, não é, digna ao iraniano, porque o que acontecia aí, o que se vê em Angola, não é, hoje em dia, em que praticamente os estrangeiros têm uma vida, um privilégio fora do comum. E ele estava a lutar para isso. Então a América percebeu-se disso, viram que esse gajo é um empecilho, foram as forças americanas, a CIA e MI6, não é, a Força Secreta Inglesa, derrubaram esse homem. Não é? Aí começam outros problemas. Foi em 1972, alguma coisa depois, não é? Voltam lá esses chás novamente, continuam a governar e depois, não é? Houve necessidade, houve essa ruptura, não é? Em que entram os ayatollahs, né? Derrubam ou depõem aquele governo, aquela monarquia, não é? E instauram uma república, não é? Diferente daquela, não é? Um outro regime. E esse regime, praticamente, porque o regime anterior sempre teve, não é? Sempre teve simpatia ou teve aliança, não é? Era pró-Ocidente, se assim podemos dizer. E os jovens que entraram, os ayatollahs, não cortam isso, não é? Então tinham mais parcerias com a Rússia e não sei o quê, até ali. História longa. Passou para Essa lhe lembrar. situação, O sim. Ayatollah Khomeini, ele estava exilado aqui na França. E são os Ok. americanos mais que foram lhe tirar para irem tirar o chá do poder. O chá que era aliado deles, o maior aliado deles. Quer dizer, hoje eu não entendo nada, está a ver o El Cabron? Hoje não entendo Uhum. nada. O que é que eles fizeram?
Yeah, yeah, realmente a pessoa fica assim meio perplexa com o que essa gente faz. Os políticos, não é? Eu digo que, epá, não têm juízo, eu não sei. Às vezes é difícil entender um político e o poder ambiciona tanto, não é? Epá, conduz esses líderes à loucura que as pessoas às vezes não entendem. Então aconteceu isso praticamente. Agora, nesta guerra, não é? Esse ataque, fala-se a boca pequena, não é? Que o Trump não é, está praticamente sob cafrique ou sob chantagem, não é, de Israel, de Netanyahu, ou melhor, das forças secretas israelenses. Por isso é que ele não pensou duas vezes, não é, quando Netanyahu, não é, pediu ajuda para colaborar e ir destruir ou atacar o Irão. Disse que ele está na boca, está sob chantagem da Mossad. Nós sabemos que a Mossad é uma das melhores forças do mundo, né, por conta dessa novela Epstein, não é, do Jeffrey Epstein, que tem imagens comprometedoras, não é, tem provas bastante comprometedoras, não é, que provam a envolvência de Trump com meninas menores de idade, não é? E não só, e de mais algumas figuras também americanas. Então, se isso vem à baila, vem à tona, eles têm essas provas todas em mão. Se isso vem à baila, eles metem aquilo à baila, quer dizer que é o fim da carreira política de Trump, e não só, né? São mais outros problemas que podem advir daí. Não só, ele já não vai ser presidente, mas vai a tribunal e pode pagar muito, né, por certas situações. Então dizem daí essa cumplicidade toda, não é, desse maquiavelismo, não é, de Israel, em que a América, não é, vai suportando ou vai dando suporte. Mas também não nos esqueçamos que, não é, hoje ainda vi nas notícias que há uma proposta, não é, de lei que limitava poderes de Trump, não é, declarar guerra, porque sabemos que há contestações, há protestos na América também, mesmo no tal Congresso, muita gente não está de acordo com esse ataque, não é, ao Irão, e, não é, então apresentou-se uma proposta de lei que limitava, só que, infelizmente, não passou. Era para limitar os poderes de Trump, não passou, porque ele veio com alguns argumentos, mas que não nos esqueçamos que a Constituição americana, não é, Trump está sempre a violar, não é, Trump, eu digo, parece que de uma ingenuidade fora do comum, que parece até uma criança. O Trump está sempre a violar, não é? E praticamente, porque até a Constituição americana diz que só o Congresso pode declarar guerra. Mas Trump declarou guerra praticamente aberta ao Irão, não só agora, na vez passada também. E é uma lei também de 1978 que dizia que a América só pode se envolver ou atacar na iminência, não é, de uma ameaça. Não havia ameaça nenhuma, todos nós sabemos disso, mas o Trump vem dizer que se ele não atacasse primeiro, estava mais do que provado, tinha as provas todas que o Irão iria atacar. Isso é mentira, não é? É aquilo que estava-se a dizer aqui, que os outros manos disseram, não é? Foi um erro de cálculo, não é? Eles pensaram que eles podiam chegar para o Irão, aquilo seria matar e despejar bombas e ir embora, e aquilo acabou. Só que tocaram, não é, no líder máximo, supremo, não é, iraniano, mataram esse senhor, mataram aí grandes líderes, todos ministros, aliás, grandes líderes da Guarda Revolucionária e não só, não é, que isso aí praticamente feriu o ego iraniano. Agora eles não querem parar, e a resposta, pelo menos do Irão, não é, acredito que tem sido à altura, não é? Porque a América, por conta da sua astúcia, não é, e maquiavelismo, ela vai transferir sempre a guerra, não é, para outros cantos do mundo e não nunca para a América. Por isso é que em 2002 ou em 2001, não é,
A América, a pior baixa que a América já teve foi o homem que fez, porque ninguém ataca a América assim. Foi Bin Laden que atacou a América, não é? Em plena América, atacou a América e eles ficaram todos de rastro. Então, dali para aqui, eles vão arrastando as guerras para outros pontos do mundo. Por isso é que vão criando bases em qualquer lado. Eles chegam, os governos corruptos chegam com acordos e não sei o quê, com as malas cheias de dinheiro, não é? E fazem a proposta de colocar bases a estes sítios. Onde ele vai colocar uma base é porque ele já tem um objetivo, não é? Já um alvo a bater. Pode não ser agora, no momento, mas a posterior não é fazer o que bem lhe interessa. Então, dessa forma, eu acredito que a resposta do Irão foi à altura, não é? E à medida, né? Foi à altura e à medida que esses países passam a mensagem e fica como exemplo para outros países em que a América da próxima vez for, não é, fazer ou apresentar tal proposta, não aceitar ou pensarem duas vezes se vão aceitar ou não, porque tenho a certeza que os cidadãos desses estados, não é, estão praticamente a pressionar os governos, porque é uma guerra que não lhes diz respeito e eles estão a apanhar, estão a levar também, não é, por tabela, não é, nesse caso. E o Estreito de Hormuz, não é, já havia indícios de que se poderia fechar. Nós sabemos que daí onde passam 20 ou 24%, não é, de todo o petróleo, de uma economia toda, não é, que vai para o mundo, e aquilo está sob a alçada do Irão, não é? E nesse caso, o Irão fechando aquilo que já se disse aqui, o petróleo, não é, sobe, não é? Há uma alta, não é, que para Angola não sei se há benefícios, pode subir o barril, como dizer, ou nem que o barril custa $1000. Em Angola não há influência, isso não reflete do modo algum na vida do próprio cidadão. Yeah. O cidadão não vê nem que o barril custa 1 milhão, 1000, mas aquilo não faz efeito nenhum. Só os políticos é que vão, os políticos e as empresas petrolíferas estrangeiras é que vão beneficiar daquilo e nada para o povo. E agora, a posição, pelo menos da Europa, não é, quanto a esta situação, a esta realidade, não é, eu diria mais uma vez que o Trump, não é, de uma forma ou de outra, veio, não é, a revelar ou a despir a Europa, não é, perante o mundo. Nós estamos a ver a tanga da Europa hoje em dia, a partir do momento em que ele capturou o Maduro até aqui, nós estamos a ver a tanga, não é, a roupa interior, não é, da Europa, e estamos a ver que não é nada, parecia que era um elefante, um gigante, afinal é uma formiga, não é? Porque o Trump reduziu essa gente por conta das várias dívidas, não é, que tem com a própria América, e a América faz o que bem entender, não é, da própria da Europa, tirando agora essa posição da Espanha, que é de louvar, Pedro Sánchez, não é, e disse que não iria apoiar, e estamos a ver a cobardia de Portugal, até estou aqui a ver a televisão, não é, essa base das lajes, não é, que estão aí a apresentar, não é, essa cena era bom, seria bom que, não é, o Irão também retalhasse, não é, para Portugal, porque Portugal tem, se vemos a natureza de Portugal, português por natureza é cobarde, né? Português por natureza é cobarde, nunca vai te falar assim na cara, diz que está tudo bem, diz não, mas por detrás diz outra coisa. Então eles, o Montenegro, não é, demarca-se em apoiar, aliás, em criticar ou posicionar-se quanto ao ataque dos Estados Unidos, mas não é, passa por trás e ainda vai dar apoio praticamente aos Estados Unidos, o que os outros países também estão a fazer, a Alemanha e os restos, mas só que não na forma de Portugal, e Portugal tem a tal base das lajes, não é, que, não é, a posterior pode não ser, se calhar, não é um ataque iminente, mas de uma forma de retaliação, um ataque terrorista, pode ser um homem-bomba, não é, a posterior Portugal sofrer essas baixas, está a ver? Yeah, então, eu acho que é que eu quase isso. E, só mesmo já para finalizar, eu acho que não tem muita lógica, e o Trump também está a se ver, não é, quase sem saída, porque pensou que isso fosse uma coisa
ir lá brincar e fazer sei lá o quê, só que aquele povo é muito sério. E a ONU, que já não existe também, que o Trump, mais uma vez, reduziu a zero, não é? Tem critérios, não é, para avaliar catástrofes, ou como é que se diz aquilo? Quando uma nação, quando há genocídio, além do genocídio, há um outro termo, acho que é calamidade humana, ou não sei se alguém pode me ajudar, só não vejo aqui agora. Há critérios, não é, para classificar essa tal calamidade ou desastre humano, só que não me vem agora aqui o termo, a palavra certa. Mas a própria União, a própria ONU não disse nada, tá vendo? A própria ONU não disse nada, não se posicionou, mas a América foi para o Irão, num dos bombardeios mataram 160 crianças. Eram somente crianças, tá a perceber? Eram Foi somente crianças uma que estavam escola, uma escola de meninas. Sim, foi uma escola de meninas. Eram somente crianças que estavam aí. Mataram as crianças, atacaram hospitais. Não é? América a fazer isso. Nós sabemos que a política americana é agressiva, não é? Até certo ponto, mas não até esse ponto que a própria Europa e o mundo, não é? A África não se diz porque não existe nesse momento. Pelo menos deveriam se levantar e posicionarem-se contra essa situação, não é? E acredito que o Irão não vai querer deixar passar isso assim, como já não está a deixar passar, não é? E eu, sem querer tirar partido, mas eu solidarizo-me, não é? Com que os iranianos estão a viver, ainda por cima, do jeito que foram atacados, não é? Em vésperas de acordos, não é? De firmarem acordos com os Estados Unidos, não é? Eles distraídos, foram na conversa e eles, enquanto reuniram, porque sabemos muito bem que a Mossad e não só o Israel tem como é que é, tem a população judia, não é? Judia, tem árabes, e aqueles árabes, não é, que estão infiltrados, estão infiltrados no Irão e deram informações privilegiadas, não é? Sabiam onde é que eles estavam quando é que iam reunir, qual era o sítio onde é que lá o líder supremo, e foram atacar e matar as pessoas. Não é isso, não se faz, praticamente é uma violação à regra de guerra, porque fazer guerra também tem regra. Acho que é isso. Obrigado. Ok, muito bem. Boa intervenção, sim, foi muito boa intervenção quanto aí os problemas do Médio Oriente. Não sei se há mais aqui intervenções alguma, Angola, Zé Boy querem fazer, que é para dar então os últimos subsídios e podemos descansar, porque foi mesmo a live, conforme eu disse, íamos até a meia-noite, a não ser que, pronto, tivéssemos mais aqui pessoal, talvez íamos até às 5, até às 12, mas foi programada já de início até a meia-noite. Por isso, Angola, Zé Boy, querem dar mais algum subsídio, faz favor, para darem aí cada mais 3 minutos e depois então descansarmos. Sim, eu queria aqui chamar a atenção no nosso panorama político nacional, que a nossa oposição, que é a UNITA, passa a ser mais comunicativa e passa a ser mais abrangente. Ela possa ser aquela que começa agora a unir o povo. Como? Eu vou contar uma história simples. Há um rei, que esse rei tinha no país dele uma rebelião tão grande. E o que é que aconteceu? Aconteceu que ele foi se chamar o melhor jurista. Meteu-lo como primeiro-ministro, meteu um jurista. Este jurista era um homem de leis muito importante, era um homem que, pronto, era muito respeitado porque era muito rigoroso e metia as coisas muito bem
organizadas. Ele, quando entrou para reinar o país, para governar o país, o homem chegou, mas acabou por trazer leis que só afunilou mais a liberdade do povo, prendeu muita gente, um montão de confusão. Tirou-lhe. Meteu, disse, não, vou meter outro homem. Meteu um general muito temido, que o homem podia acabar com aquela rebelião toda. O general só levantou mais a guerra, houve guerra no país, houve tumultos, um montão de coisa. E, por final, tirou-lhe. O que é que o rei depois viu? Era necessário ter um sábio. Chamou um homem sábio, sensato, meteu-lo como presidente e a primeira coisa que fez o homem foi sentar com o povo. Ele sentou com o povo e foram todos detectar qual o primeiro problema a se resolver. Começaram a resolver o problema da água. E o segundo problema foram resolver o problema da fome. E o terceiro problema começaram a resolver os problemas de educação, saúde e ali por diante. E então este país encontrou harmonia e se desenvolveu. É o mesmo que estamos a pedir agora a Angola. Que os homens da UNITA sejam sábios, sentem com a sociedade civil, tracem metas, onde se pode chegar, onde se quer ir, para podermos então termos um país altamente organizado. Caso eles não estarem a comunicar devidamente com a sociedade civil e sobretudo com a diáspora, né? Isso, não temos muito pouco tempo, não vamos ir a lado nenhum. Vamos ficar estagnados e o MPLA vai batendo palmas. Por quê? Porque é golo. É golo porque ele já se organizou até 2050. Porque já tem aí o que é? Já tem aí os partidos que ele vai começar agora a trazer. Né? Estes partidos que ele vai trazendo, então farão com que a UNITA torne-se depois uma organização simplesmente, como é que eu posso dizer, uma organização, quer dizer, que não vai para frente, não vai para trás e continua a recuar, porque não soube fazer a devida comunicação, não soube sentar com o soberano para poderem ver como é que podem resolver os problemas de Angola. Porque os problemas de Angola não partem pelo MPLA. O MPLA é um sistema. Então, para você acabar com o sistema MPLA, é necessário fazer certas coisas para terminar com aquele sistema. E o sistema parte mesmo do povo. Muito bem. Mais alguém quer dar algum subsídio? Zé Boy, El Cabrão? Bem, acho que vai o Zé Boy primeiro, não? Ele quer falar alguma coisa? Zé Boy? Então? Não, Zé Boy já não coisa. Então, acho que não. Então, deixa-me concluir aqui. Mas estou mesmo aqui a ouvir, pode ir. Sobre isso não tenho muito a dizer. O regime já é bem conhecido. Às vezes eu não gosto mais de falar sobre o MPLA. Ok, Zé Boy. Deixa aí o Cabrão então terminar. Termina, Cabrão. Para concluir mesmo, né? Para concluir, diante desse cenário mundial, eu sugeria, aconselharia, não é, aos líderes africanos que tomassem isso como exemplo e tomassem isso como nota, porque além de só pensarem em roubarem, matarem a população, a fome, seja lá de que maneira, é nesta hora que deviam começar a pensar e ver, não é, países ou esses países que existem aí, o quão, não é, apostaram, não é, e só estão ao nível em que estão, não é, por conta do nível de aposta que fizeram no setor da educação, está a entender? Só estão aí porque fizeram isso no setor da educação. E, hoje em dia,
nós estamos a ver porque é uma guerra tecnológica, já não se faz guerras obsoletas como antigamente, tipo, não é com arma, conforme teve a dizer o Ngola Santos, que vai por coisa, pelo menos se a América for para o terreno, isso já praticamente está em desuso. O que acontece na Ucrânia é uma coisa ou outra, mas aquilo é guerra tecnológica. Então, esses senhores são tão gatunos que só pensam mesmo em roubar. Mas agora eles também estão a ver, estão com o coração na mão, e estão a ver que estão muito vulnerável, está a perceber? Estão muito vulnerável, porque se o Maduro foi capturado conforme foi, o líder supremo foi atacado conforme foi, não é porque o Trump acordou, engasgou-se, ou sei lá que sonhou com voo, não sei o que acordou, que morreu, decide atacar sei lá qual é o país africano, ele vai atacar. Então eles sabem que não têm defesa nenhuma. Por quê? Porque eles confiaram, foi propositadamente um plano, não é, das próprias potências coloniais e mundiais, não é, com os colonizados, não é, estamos a falar dos próprios líderes, não é, que entraram em conluio de modos a retardar o seu próprio povo, que é dando uma educação debilitada, dando uma saúde debilitada, não é, e fazendo crer que não há condições, não é, ou que o povo, ou o cidadão africano ou angolano é incapaz de pensar, não é? Porque eles estavam a fazer o contrário. Por exemplo, as potências, o que é que estavam a fazer? Investiram na ciência. Hoje em dia é uma guerra praticamente inteligente, não é? E hoje esses presidentes estão a ver, eles não têm nada, porque até a própria roupa interior, até a própria bota do próprio general que ele utiliza, é feita no estrangeiro, não é? Que isso é um fator mais do que suficiente, não é, para dizer que não temos soberania, não somos soberanos, está a perceber? Então, são situações, são esses factos, não é, que esses senhores devem ter em atenção e começarem agora a pensar ao contrário, assim tal como Ibrahim Traoré e mais poucos, não é? E começarem a investir no seu próprio, para a sua própria defesa dele e não só da nação, não é? Porque hoje em dia se o Trump decide atacar qualquer país em África, é assim, em um minuto, mesmo na Europa, está a ver? Além das tecnologias que as pessoas têm, está a entender? Então, isso vira como chamada de atenção para essa gente que só pensa em roubar, porque eles preferem não produzir nada, até uma cueca preferem produzir lá fora e dizer que o país não tem condições para produzir isso, porque ele ganha com isso e o estrangeiro, que é o tal colono, também ganha com isso. Então fica aqui a chamada de atenção. Muito bem. Muito bem, caríssimos, digníssimos. Eu queria só dar aqui presente. um toque também final, Nacho. Era o seguinte. Anda lá, um minuto então, Angola. Um minuto. É o seguinte. El Cabron, é a altura, eu penso que é a altura dos países africanos fazerem forcing com essas todas as guerras que começam-se a desenhar em todos os países. É a altura da uma África fazer um forcing de se estabilizar e sair das correntes onde anda amarrada. Porque o Ocidente não terá força de lutar com todo mundo. Eu penso que é a altura é esta. Sim, essa é a altura, mas o problema é que a vontade política, não tem vontade política, porque esses senhores estão nas amarras, não é, do Ocidente, nas amarras da comunidade internacional, porque eles mamam nas tetas da tal comunidade internacional e vivem disso. Não é? É daí onde saem os tais milhões, as tais cenas, os tais apoios, eles vivem disso, está a perceber? E não querem libertar-se disso, ou querem somente viver disso. Mas se fizerem ao contrário, tiverem vontade política, tal conforme Ibrahim Traoré, não é, mudou o paradigma e não só outros, não é, a coisa não é, passa a ser diferente. Mas eu estou a ver que de tantos outros países, Angola, Congo, seja lá o que for, não têm vontade política para fazer isso, não é? E não pensam, porque eles acham que somente estão aí no poder, vão ficar até um dia quando morrer, depois entra outra pessoa e não querem saber nada de soberania, não é, de defesa do próprio Estado, da sua própria segurança, não é, alimentar e não só de defesa. Eles não pensam nisso. Essa gente não pensa nisso, infelizmente. E quem pensar assim será perseguido, né? Primeiro pelo próprio Ocidente, depois pelos próprios africanos, conforme muitos líderes viraram-se contra Ibrahim Traoré.
Está a entender? Eu acho que temos é que rezar mais. Isso é verdade. Isso é verdade. Bom, foi pronto, uma quarta-feira, conversou-se aqui vários temas, por isso chegamos mesmo ao fim de mais um programa de quarta-feira. Agora, Marabane está a chegar, fim da coisa, da conversa que já tivemos. Quanto a nós tens que preparar aí o café, não vai sair daí hoje. Esse senhor quando agarra o microfone, mano, é 1 hora ou meia hora. Preparar aí o café, pá. Já tivemos aqui, já falamos, terminamos aqui com o Médio Oriente, esse conflito que há no Médio Oriente, Estados Unidos e Israel atacarem, e pronto, aqui, digamos, as pessoas que aqui passaram falaram sobre a situação e estavam a terminar aí o El Cabrão e o Angola sobre o assunto e nos despedirmos. Agora, não sei, Isidro, podes dar uma pincelada aqui, vamos só ouvir mesmo o Isidro, quanto então esta situação. Olha só, primariamente boa noite a todos. Eu boa noite. Estava aqui a terminar algo e sempre que eu enviasse... Boa noite, bom dia. Boa noite, bom dia. Estava aqui a terminar algo, né? Eu tinha que submeter a algumas cenas aqui do livro a uma pessoa. Então tinha que fazer aqui algumas correções. Estás a ver? Isso estou liberado agora, estava mesmo aí. Então prontos, o que é que eu tenho a dizer sobre essa cena do Médio Oriente, etc. Basicamente... eu acho melhor começar com a política interna. Interna, o que é que nós temos? Vai levar muito tempo. Não, estamos aí a falar dos novos partidos que estão-se a formar aí. Não, quer dizer, há mais de 22, quer dizer, segundo o Tribunal Constitucional, alega ter, pronto, dentro do Tribunal Constitucional, mais de 22 intenção de partidos políticos para as eleições de 2027. Mas, mesmo assim, ainda dizem que é muito mais além de que esses 22 partidos políticos que estão lá dentro do Tribunal Constitucional para serem aceitos, para além de outros que estão a preparar também, não é? Que é para darem entrada de outros partidos políticos. Por isso, tivemos aqui a falar sobre isso. Agora, não sei se virou febre, que todo jovem hoje discute um bocadinho aqui, luta aqui mesmo no TikTok, porque eu conheço gajos que estavam sempre aqui no TikTok, e eles já se sentem que depois tem pulungunza para a política, então formam já partidos políticos e dão entrada. É mais ou menos isso, pronto, falamos disso. Falamos do Liberty Chiaca também, que 2027 o João Lourenço não se preocupar em sair do país, manter no país, porque a UNITA não vai lhe perseguir, porque vão ser mesmo poder em 2027. Isso foram palavras do Liberty Chiaca. E tranquilizarem o mais velho João Lourenço para não fugir. É isso que nós falamos aqui, internamente, né? Foram assuntos internos. E sobre os jovens Kunanga da Angolano que não querem trabalhar, também falamos então sobre essa kunanguice, se os angolanos mesmo gostam de trabalhar ou não, só querem ficar na Kunanga. É isso, Isidro. Depois fomos para aqui, geopolítica internacional, falamos já do Médio Oriente. É mais ou menos isso. Olha só, vamos só fazer aqui uma cena assim muito rápida. Primeiro, com relação ao jovem que não gosta de trabalhar, é assim, eu acho que isso é uma falsa narrativa. Eu acho que os jovens não têm oportunidades e a sociedade não tem construído um ambiente saudável que permita ao jovem sentir-se motivado e enquadrado